O anel de safira no dedo da garçonete fez Carlos congelar. Era idêntico ao seu. Impossível. Mas Mariana jurava ser dela também. 2 estranhos, 2 anéis, e um segredo de 30 anos prestes a destruir e reconstruir tudo. A chuva fina de março transformava São Paulo numa aquarela borrada de cinza e concreto. Carlos Jordão desligou o motor do carro importado e ficou parado por alguns segundos, observando as gotas deslizarem pelo para-brisa. A reunião tinha sido cancelada em cima da hora. Problemas familiares do cliente, disseram. E agora ele estava ali, naquele bairro da Zona Leste que não visitava havia anos, com 2 horas livres e um estômago vazio. Olhou para a própria mão sobre o volante. O anel de prata com safira azul brilhava mesmo na luz cinza da tarde. Tocou a pedra como fazia sempre que precisava se acalmar, gesto que tinha se tornado tão automático quanto respirar desde que a mãe o deu, 3 meses atrás. Era do seu avô. Helena tinha sussurrado com voz fraca naqueles últimos dias no hospital. Ele fez especialmente para você. Use sempre e lembre que é amado. Carlos usava todos os dias. Não tirava nem para dormir. Era mais que joia. Era a última conexão física com a mulher que o criou, que o amou, que agora existia apenas em memórias que começavam a ficar embaçadas nas bordas. Saiu do carro. A chuva bateu no rosto, fria e necessária. Não tinha trazido guarda-chuva porque não se importava em se molhar. O café da esquina ficava a poucos metros, com sua fachada desbotada e letreiro piscando. Nada de especial. Apenas mais um daqueles lugares que existem em cada canto da cidade, servindo café forte e sonhos modestos. A porta de vidro chiou quando empurrou. Um sininho enferrujado anunciou sua entrada com um tilintar insistente. 3 pessoas viraram. Um senhor de boné lendo jornal, 2 senhoras de cabelo pintado conversando baixo, e ela, a garçonete. Tinha aquela beleza cansada de quem trabalha 2 turnos e ainda assim mal consegue pagar as contas. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo, olheiras suaves, uniforme branco com manchas persistentes. Devia ter 20 e poucos, talvez quase 30. Sorriu quando o viu, aquele sorriso automático de profissional. Gentil, mas distante. Boa tarde. Pode sentar onde quiser. Carlos escolheu a mesa perto da janela. Pendurou o paletó, afrouxou a gravata. O ar-condicionado velho mal funcionava, deixando o ambiente abafado. Passou a mão pelo cabelo molhado da chuva e suspirou. Ela se aproximou com caderneta surrada, caneta Bic presa por barbante. Foi então que Carlos viu. O anel. Seu coração parou. Literalmente parou. Uma batida perdida, o ar sumindo dos pulmões, o mundo congelando ao redor. Porque no dedo médio da mão direita dela, exatamente como ele usava, brilhava um anel de prata antiga. Safira azul no centro, folhas entrelaçadas ao redor. Idêntico ao dele. Carlos ergueu a própria mão instintivamente comparando. Mesma prata envelhecida, mesma pedra azul profunda, mesmo desenho delicado, como gêmeos nascidos da mesma forma. Mas era impossível. Seu avô tinha feito aquele anel. Peça única. Sua mãe tinha dito, tinha garantido. Não existia outro igual no mundo inteiro. Senhor, a voz dela chegou distante. Está bem? Carlos forçou-se a respirar. As mãos tremiam sobre a mesa. Onde conseguiu isso? As palavras saíram ásperas, quase agressivas. Apontou para a mão dela. Esse anel, onde conseguiu? Ela piscou confusa. Olhou para a própria mão como se tivesse esquecido que usava joia. Consegui o quê? Esse anel. Carlos ergueu a própria mão, mostrando o dele. Você tem um igual ao meu. Exatamente igual. Onde conseguiu? A garçonete olhou para a mão dele. Depois, para a própria. A cor fugiu completamente do rosto, deixando-a branca como papel. Deu um passo para trás, os olhos arregalando. Você também tem um? Minha mãe me deu antes de morrer. Disse que meu avô fez especialmente para mim. Peça única. A voz de Carlos saiu dura. Então explica. Explica como você tem um igual. As pessoas no café começaram a notar. O senhor do boné baixou o jornal. As senhoras pararam de conversar, virando-se para observar. O dono apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos num pano sujo. Foi da minha mãe também. A voz dela tremeu. Ela me deu antes de morrer.
Disse que meu avô tinha feito. O silêncio caiu denso e pesado. Carlos sentiu o chão desaparecer sob os pés. Quando sua mãe morreu? 3 meses atrás. 3 meses. Mesma época que Helena, na mesma cidade. 2 anéis impossíveis. 2 mães chamadas o quê? Como ela se chamava? A garçonete hesitou. Apertou a caderneta contra o peito como escudo. Por que quer saber? Porque preciso entender isso. Carlos se levantou bruscamente. A cadeira rangeu no piso. Porque não é coincidência, não pode ser. Então responde. Como sua mãe se chamava? Helena. Saiu num sussurro quebrado. Helena Santos. O café inteiro desapareceu. Carlos não ouvia mais nada. Apenas aquele nome ecoando, ecoando, ecoando. Helena. Sua mãe se chamava Helena. Helena Maria Jordão. Não. A palavra saiu rouca. Não pode ser. Ele se aproximou, não ameaçador, mas cambaleante. Estendeu a mão tremendo, mostrando o anel. Meu avô fez este anel. Para mim. Minha mãe jurou que era único. Como você pode ter outro igual? Não sei. A voz dela saiu alta agora. Minha mãe apareceu do nada depois de quase 30 anos, doente, morrendo, e me deu isso. Disse que meu avô fez 2, 1 para cada neto. Cada neto? Carlos sentiu a sala girar. Eu sou filho único. E eu sou filha única. Ficaram ali, parados no meio do café silencioso, cada um com a mão erguida. 2 anéis idênticos brilhando sob a luz artificial. 2 estranhos. Uma verdade impossível se materializando entre eles. O dono saiu da cozinha completamente. O que está acontecendo aqui? Mas ninguém respondeu. Carlos e a garçonete estavam presos naquele momento, olhando um para o outro como se vissem fantasmas. Quantos anos você tem? Carlos perguntou de repente. 29. Por quê? Eu tenho 30. Ele passou a mão pelo rosto. Sua mãe. Ela te deixou quando criança. A garçonete ficou imóvel. Como sabe disso? Porque minha mãe teve uma filha. As palavras saíam atropeladas. Uma filha levada pelo pai. Uma filha que ela procurou por anos. Uma filha chamada... Ele parou. Seu cérebro conectando fragmentos de conversas antigas, fotos escondidas. Mariana. A caneta que ela segurava caiu no chão com um ruído seco. Como sabe meu nome? Porque vi uma foto. Uma foto velha, com a letra da minha mãe atrás. Carlos e Mariana. Última vez juntos. Carlos sentiu as pernas vacilarem. Você é minha irmã. Não. A negação veio rápida. Não, isso não faz sentido. Faz todo sentido. Carlos apontou para os anéis. Por isso são iguais. Por isso nosso avô fez 2, 1 para cada um. Para nós, para os netos que foram separados. Mariana, porque era Mariana tinha que ser, estava tremendo agora. Abraçou-se como se tivesse frio. Meu pai sempre dizia que eu tinha um irmão, que minha mãe escolheu ele em vez de mim. Ela não escolheu. A voz de Carlos saiu quebrada. Foi forçada a fugir. Violência, álcool. Só conseguiu me levar. Quando voltou para te buscar, vocês tinham sumido. Mentira. Verdade. Carlos tocou o próprio anel. Por isso temos esses. Nosso avô fez para que sempre soubéssemos que éramos família, mesmo separados. Mariana olhou para o anel no próprio dedo. Tocou a safira com dedos tremendo. Minha mãe disse para olhar para ele quando me sentisse sozinha. Disse para lembrar que fui amada. E foi. Carlos deu um passo à frente. Ela te procurou durante anos. Nunca esqueceu. Carregou você no coração a vida inteira. Então por que nunca voltou? Por que me deixou crescer achando que não era boa o bastante? Por que não conseguiu te encontrar até o final? Até quando estava morrendo? Carlos sentiu as próprias lágrimas. E aí voltou. Deu esse anel para você. Cumpriu a promessa do avô dela. Mariana desmoronou. Simplesmente desmoronou ali, no meio do café. O dono correu para ampará-la, ajudando-a a assentar. As senhoras se aproximaram com lenços. O senhor do boné observava com a mão sobre o coração. Carlos ficou parado, olhando para o anel no próprio dedo. O anel que achava ser só dele. Mas nunca tinha sido. Sempre existiu outro, do outro lado da cidade, no dedo de uma irmã que ele não sabia que tinha. Aproximou-se devagar. Ajoelhou-se na frente dela. Olha para mim. Mariana ergueu os olhos vermelhos. Eu não sei o que aconteceu exatamente.
Não sei todas as respostas, mas sei isso. Você não está mais sozinha. Eu existo e carrego isso. Ele ergueu a mão com o anel. Como você carrega o seu. Somos um par. Sempre fomos. Mas perdemos 30 anos. Perdemos. E isso dói, mas temos agora. Carlos tocou o anel dela levemente. Primeiro contato entre as joias gêmeas em décadas. Podemos começar de novo. Mariana olhou para os 2 anéis lado a lado. Tocou o de Carlos com dedos hesitantes. São realmente iguais. Porque somos realmente irmãos. Ela soluçou. Não sei como fazer isso. Como ser irmã. Cresci sozinha a vida inteira. Eu também não sei. Fui filho único 30 anos. Mas podemos aprender. Carlos pegou a mão dela. Os anéis se tocaram com um suave tilintar metálico. Juntos. Ficaram assim. 2 pessoas que o destino tinha separado, que 2 anéis tinham reunido. O café ao redor lentamente voltou à vida. Conversas recomeçaram. O dono voltou para a cozinha. Mas algo fundamental tinha mudado. Carlos olhou para o anel no dedo de Mariana. Depois, para o seu. E pela primeira vez desde que a mãe morrera, sentiu algo além de dor. Sentiu conexão. Preciso saber tudo. Mariana disse finalmente limpando o rosto. Sobre ela. Sobre você. Sobre por que fomos separados. Eu também preciso saber sua versão. Carlos apertou a mão dela. Mas temos tempo. Agora temos todo o tempo. E os anéis? Os anéis ficam onde sempre deveriam estar. Um em cada dedo. Nos lembrando que não estamos sozinhos. Carlos sorriu através das lágrimas. Nunca mais vamos estar sozinhos. Mariana assentiu. Tocou o próprio anel. Gesto que Carlos reconheceria como o dela, como o dele, como o da mãe que os 2 compartilhavam. Então começamos de novo? Começamos de novo. E ali naquele café comum na zona leste de São Paulo, enquanto a chuva caía lá fora e a vida continuava indiferente, 2 estranhos com anéis idênticos fizeram a escolha que mudaria tudo. A escolha de ser família. Carlos não dormiu naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Ficou sentado no escritório do apartamento, cercado por caixas que não abria havia meses. Caixas com as coisas da mãe, roupas que ainda cheiravam ao perfume dela, documentos que nunca teve coragem de organizar, fotografias que doíam demais para olhar. Agora revirava tudo com mãos frenéticas, procurando algo que nem sabia direito o que era, procurando provas, procurando explicações, procurando sentido naquele pesadelo impossível. O anel no dedo pesava diferente agora. Cada vez que olhava para ele, pensava no outro, idêntico, brilhando no dedo de Mariana do outro lado da cidade. Tocava a safira compulsivamente, aquele gesto que estava se tornando obsessão. Era como se através do anel pudesse alcançar a irmã que não sabia que tinha. Como se a prata e a pedra fossem fio invisível conectando 2 estranhos que deveriam ter crescido juntos. A luz fria da madrugada começava a entrar pela janela quando o encontrou. Uma caixa de sapatos velha no fundo de outra caixa maior. Abriu com mãos tremendo. Dentro, fotografias antigas, algumas tão desbotadas que mal dava para distinguir rostos. Passou por várias, sem realmente ver. Até que uma foto maior o fez parar completamente. Sua mãe. Jovem, talvez 20 e poucos anos. Sentada num banco de praça, sorrindo para a câmera. No colo, um menino pequeno de cabelo escuro, ele mesmo. Carlos conseguia se reconhecer naquela criança séria. E ao lado da mãe, no banco, uma bebê de talvez 1 ano. Laço rosa ridiculamente grande. Bochechas redondas. Olhos enormes. A mão de Carlos tremeu tanto que quase rasgou a foto. Virou com cuidado. Atrás, com a letra caprichada da mãe. Carlos, 2 anos, Mariana, 1 ano. Última vez todos juntos. A foto escorregou dos dedos, caindo na mesa. Carlos ficou olhando para ela. Para aquele momento congelado no tempo. Para aquela família que parecia feliz, sem saber que meses depois estaria despedaçada. Última vez todos juntos. As palavras ecoavam como sentença. A mãe já sabia, já pressentia que aquele era o fim. Estava documentando, criando evidência, deixando rastro para filhos que um dia precisariam entender. Então era tudo verdade. Não era delírio. Não era coincidência bizarra. Mariana era real. Era sua irmã. Tinha crescido quilômetros de distância, na mesma cidade,
respirando o mesmo ar poluído, vivendo vida paralela que nunca deveria ter sido paralela. E a mãe tinha escondido isso durante 30 anos. A raiva veio como onda, quente, sufocante, consumindo tudo. Carlos pegou a foto e a apertou, amassando as bordas. Queria gritar, queria quebrar algo, queria acordar e descobrir que era pesadelo. Mas a foto continuava ali. E o anel continuava brilhando no dedo. Metade de um par que nunca deveria ter sido dividido. Olhou para o anel com novos olhos. Tocou a safira e pensou. Em algum lugar, Mariana está olhando para o dela também? Está tocando a pedra como eu toco? Está pensando em mim como estou pensando nela? Pegou o telefone. Eram 5 da manhã, mas não se importava. Discou para Roberto, o padrasto que sempre chamara apenas de pai. Alô? A voz sonolenta atendeu depois de vários toques. Você sabia? Não foi pergunta, foi acusação. Sabia sobre os anéis. Sobre minha irmã, sobre tudo. Silêncio do outro lado, um silêncio que confirmou tudo. Carlos, filho. Não me chama de filho quando participou da mentira. A voz saiu num grito. Você sabia que eu tinha uma irmã, sabia sobre os 2 anéis, e nunca disse nada. Carlos ouviu movimentos, Roberto saindo do quarto, porta se fechando suavemente. Sua mãe me fez prometer. E você prometeu. Carlos soltou risada amarga. Claro que prometeu. Me criou numa mentira. Deixou eu crescer achando que era filho único quando tinha uma irmã do outro lado da cidade. Eu sou seu pai. Havia firmeza na voz de Roberto agora. Em tudo que importa. Mas você tem razão sobre o resto. Sobre os anéis, sobre Mariana. Então me conta. Carlos se sentou pesadamente. Tudo, sem omitir nada. Quero saber sobre esses anéis. Por que existem 2? Por que ela nunca me disse? O silêncio se estendeu. Quando Roberto falou, a voz estava carregada de peso. Seu avô, o pai de Helena, era ourives. Fez os anéis quando vocês nasceram. 1 para cada neto. Disse que eram para manter vocês conectados. Acontecesse o que acontecesse. Ele sabia que íamos ser separados. Pressentiu. O casamento já estava muito ruim. Violência, bebida. Seu avô viu a filha definhando e fez os anéis como proteção, como promessa de que vocês sempre teriam um pedaço um do outro. Carlos olhou para o anel no dedo. Não era apenas joia. Era mensagem através do tempo. Era amor transformado em metal e pedra. E quando a mãe me deu o meu, disse que era único. Por quê? Porque naquele ponto ela já tinha desistido de encontrar Mariana. João tinha sumido completamente com a menina. Helena procurou por anos, Carlos. Anos. Contratou detetives. Foi em escolas, hospitais. Gastou tudo o que tinha. Mas eventualmente teve que aceitar que talvez fosse melhor assim. Então guardou o outro anel. Guardou até o final. Quando ficou doente, quando soube que tinha apenas meses, algo mudou. Disse que não podia morrer sem pelo menos tentar. Contratou investigador novo. Encontrou Mariana. Foi visitá-la. E não me contou nada. Carlos tocou o anel, girando a prata nervosamente. Voltava daquelas visitas a amigos e fingia que estava tudo bem. Tinha medo da sua reação. Medo que você a odiasse por ter escondido. Medo de destruir a imagem que você tinha dela. Preferiu morrer mentindo. Preferiu morrer tentando consertar. Deu os 2 anéis, 1 para cada filho. Cumpriu a promessa do pai dela. Carlos ficou em silêncio. A raiva ainda estava ali, mas agora misturada com algo mais complexo. Tristeza. Compreensão relutante. Os anéis são iguais? Ele perguntou de repente. Exatamente iguais? Feitos ao mesmo tempo, pela mesma mão. Gêmeos perfeitos. Então ela sempre soube que um dia a gente podia se encontrar. Que os anéis podiam nos trazer de volta. Era a esperança dela. A última esperança. Carlos desligou sem se despedir. Ficou ali sentado enquanto o sol nascia, banhando o escritório em luz dourada. Olhou para o anel. Aquele pedaço de prata que carregava 3 décadas de história, de dor, de amor impossível. E pensou em Mariana. Será que ela estava acordada também, olhando para o anel dela, tentando entender como 2 vidas tinham sido tão cruelmente separadas e agora tão impossivelmente reunidas? Tocou a safira e jurou que podia sentir algo.
Uma conexão tênue, mas real, atravessando a cidade, ligando um anel ao outro, um irmão à irmã. 3 dias depois, quando finalmente conseguiu dormir algumas horas e parecer minimamente humano, Carlos voltou ao café da esquina. O lugar estava mais cheio, horário de almoço, todas as mesas ocupadas, cheiro de comida barata e café forte no ar. Mariana corria entre as mesas como sempre, equilibrando pratos, derramando sorrisos profissionais. Mas quando o viu entrar, quando aquele sininho tilintou, seu passo vacilou. A mão dela foi instintivamente ao anel. Tocou a safira como se confirmasse que ainda estava ali. Carlos fez o mesmo com o seu. Gesto espelhado. Conexão silenciosa. Mariana terminou de atender uma mesa antes de se aproximar. Tinha olheiras ainda mais fundas, como se também não estivesse dormindo. Vim conversar. Carlos levantou as mãos. Por favor, só alguns minutos. Ela hesitou. Os olhos foram para seu José na cozinha, observando, protetor. Depois assentiu. 10 minutos. Meu intervalo. Sentaram-se na mesma mesa perto da janela. Carlos tinha um envelope grosso, colocou entre eles. Encontrei coisas, fotos, documentos. Ele tocou o envelope. Coisas que acho que você deveria saber. Mariana olhou para o envelope como se pudesse queimar. E se eu não quiser saber? Seria mais fácil. Carlos perguntou gentilmente. Ela tocou o próprio anel, girando a prata. Não, acho que não. Passei a vida querendo respostas. Agora que estão aqui, tenho medo delas. Eu também tinha, ainda tenho. Carlos empurrou o envelope. Mas mentiras doem mais que verdades. Mariana pegou o envelope com mãos tremendo. Abriu devagar. A primeira coisa que viu foi a foto. Ela bebê, Carlos criança, a mãe jovem. Essa é... Ela não conseguiu terminar. Nossa família. Antes de tudo, desmoronar. Carlos apontou para a escrita atrás. Última vez todos juntos, ela escreveu. Mariana virou a foto. Leu as palavras. As lágrimas começaram a cair. Ela documentou. Sabia que estávamos sendo separados e documentou. Para que um dia a gente pudesse entender. Mas por que não lutou mais? Por que não nos manteve juntos? A voz de Mariana saiu quebrada. Porque estava fugindo de violência. Porque só conseguiu me pegar e correr. Quando voltou para te buscar, vocês tinham sumido. Carlos respirou fundo. E ela te procurou. Por anos. Até que não teve mais onde procurar. Meu pai sempre disse que ela nos abandonou. Que me deixou porque não me quis. Ele mentiu. Carlos tocou o próprio anel. Ela te quis tanto que guardou esse anel durante 30 anos, esperando o momento certo de dar. Mariana olhou para o anel no próprio dedo. E o seu? De onde veio? Era dela. O anel que ela usava. Ela guardou o seu para você. Deu o dela para mim. Carlos ergueu a mão. Estou usando o anel que ela tocou durante décadas. Você está usando o que sempre foi destinado a você. Então esses anéis? Mariana tocou a safira com reverência nova. Não são apenas iguais. São par. Sempre foram par. Como nós. Sempre fomos par. Só que o mundo nos separou. Mariana estendeu a mão sobre a mesa. Carlos colocou a sua ao lado. Os anéis se tocaram com aquele suave tilintar metálico que ambos estavam começando a amar. Não sei como fazer isso, ela admitiu. Como ser irmã. Como confiar. Como deixar alguém entrar. Eu também não sei. Mas podemos aprender. Carlos entrelaçou os dedos nos dela. Devagar. Um dia de cada vez. Usando esses anéis para lembrar por quê. Por que o quê? Por que vale a pena tentar? Por que não estamos sozinhos? Por que temos algo que a maioria das pessoas nunca tem? Segunda chance. Mariana apertou os dedos dele. E se não der certo? E se descobrirmos que não temos nada em comum além de DNA e anéis? Aí pelo menos tentamos. Carlos olhou para os anéis unidos. E esses anéis continuarão sendo prova de que uma vez há muito tempo, alguém nos amou o suficiente para nos dar uma forma de nos encontrar. Ficaram assim, mãos unidas, anéis tocando, dois estranhos que compartilhavam sangue e dor. Ao redor, o café continuava funcionando. Pessoas comendo, conversando, vivendo. Indiferentes ao pequeno milagre acontecendo naquela mesa perto da janela. Posso te fazer uma pergunta? Mariana disse baixinho. Sempre. Você tira o anel? Alguma vez?
Nunca. Não consigo. E você? Também não. Uso até para dormir. Acordo e verifico se ainda está aqui. Se você ainda é real. Sou real. Carlos apertou a mão dela. E você também. E os anéis são testemunhas. Mariana olhou para a foto ainda sobre a mesa. Para aquela família que tinha sido. Para aquele momento de felicidade que não durou. Acha que ela nos vê agora? Nos vê juntos finalmente? Não sei. Mas acho que ela esperava isso. Que os anéis nos trouxessem de volta. Carlos tocou a safira do próprio anel. E funcionou. De forma dolorosa e complicada. Mas funcionou. Então a gente honra isso. Mariana ergueu a mão com o anel. A gente usa esses anéis e lembra. Não estamos sozinhos. Nunca mais vamos estar. Nunca mais. Carlos ergueu a própria mão. Os anéis brilharam sob a luz. 2 pedaços de prata e safira que tinham atravessado 3 décadas. Que tinham sobrevivido à separação. Que agora finalmente estavam juntos. Como sempre deveriam ter estado. Seu José trouxe café sem que pedissem. Colocou na mesa com um aceno de cabeça. Olhou para os anéis idênticos e sorriu. Pequeno sorriso de compreensão, de aprovação. Família, ele disse simplesmente. É bom ver família junta. Carlos e Mariana olharam um para o outro. Depois para os anéis. Depois de volta um para o outro. Mariana concordou, sorrindo através das lágrimas. É bom estar junta. E naquele momento, naquele café comum, enquanto a cidade continuava girando lá fora, 2 anéis que tinham sido separados por 3 décadas finalmente se reuniram. Não apenas os anéis de metal, mas os corações que os usavam. A obsessão começou no dia seguinte e não parou mais. Carlos acordou com o sol já alto, o corpo pesado de tanto pensar, mas a mente acelerada como motor fora de controle. A primeira coisa que fez foi olhar para o anel, aquele gesto matinal que estava se tornando ritual sagrado. Tocou a safira suavemente e pensou. Mariana está fazendo a mesma coisa agora? Está olhando para o dela e pensando em mim? Levantou sem tomar banho, sem trocar o moletom amassado. Foi direto para o escritório, onde as caixas da mãe ainda estavam espalhadas. Mas dessa vez não procurava fotografias ou lembranças. Procurava documentos, certidões, registros oficiais que não mentem porque são apenas fatos carimbados em papel. Começou pela própria certidão de nascimento. Encontrou no arquivo organizado. Abriu o envelope oficial. Leu cada linha com atenção nova. Nome do pai, Roberto Jordão, não João Santos. Roberto, o homem que o criou, que ensinou a andar de bicicleta, que pagou faculdade cara, mas não o pai biológico. Carlos girou o anel nervosamente. Se Roberto constava desde o nascimento, significava a adoção legal antes do registro. Significava que em algum lugar existia outra certidão, a original, a verdadeira. Pegou o celular. Ligou para o cartório. Uma mulher com voz cansada atendeu. Carlos explicou o que precisava. O senhor foi registrado diretamente com Roberto Jordão como pai. Ela confirmou. Se houve adoção, foi feita antes do registro inicial. E o registro original, com o nome do pai biológico? Substituído. Quando há adoção, o antigo é arquivado, mas não tem validade legal. Posso ter acesso? Precisa de autorização judicial. Carlos desligou. Mas não desistiu. Ligou para o advogado da empresa, homem caro que não fazia perguntas. Explicou o que precisava. O advogado disse que ia ver o que podia fazer. Enquanto esperava, Carlos mergulhou na internet. Abriu o notebook. Começou a procurar qualquer informação sobre João Pedro Santos. Horas passaram. Café esfriou esquecido. Ligações ignoradas. O anel no dedo girado compulsivamente enquanto os olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Até que encontrou. Notícia antiga de jornal, mal digitalizada. Acidente fatal na rodovia Anchieta. João Pedro Santos, 47 anos, morreu após colidir veículo contra a carreta. Testemunhas relatam que motorista aparentava estar embriagado. Deixa uma filha. Carlos ampliou a imagem. A notícia tinha 15 anos. Fez as contas. Mariana teria tido 15 anos também. A idade exata que ela mencionou quando falou da morte do pai. Então era ele, o homem que ficou com Mariana. Que a criou sozinha. Que, segundo ela, passou anos dizendo que a mãe não a quis. Carlos tocou o anel com mais força.
Sentiu algo ferver no peito. Ódio por homem morto, por palavras cruéis ditas à criança indefesa, por feridas que viraram cicatrizes. Continuou procurando. Encontrou o registro de casamento. Helena Maria Silva e João Pedro Santos. Testemunhas desconhecidas. Endereço antigo. A cerimônia tinha acontecido quando Helena tinha apenas 20 anos. Jovem demais, despreparada para o que viria. Depois encontrou as certidões de nascimento através de despachante que cobrou caro. A dele, a original, Carlos Santos. Filho de Helena Maria Santos e João Pedro Santos. Sem menção de Roberto, o nome que ele carregou por 3 anos antes de ser legalmente apagado. E a de Mariana, Mariana Silva Santos. Mesmos pais, 1 ano de diferença. Uma irmã de sangue que deveria ter crescido ao seu lado. Carlos imprimiu ambas. Colocou lado a lado sobre a mesa. Olhou para elas até as letras dançarem. Depois olhou para o anel. Aquele que tinha sido da mãe, que ela tinha usado enquanto procurava pela filha perdida. Entendeu finalmente o peso que Helena carregou. Cada vez que olhava para aquele anel, lembrava da filha que não conseguiu proteger. Cada vez que tocava a prata, sentia a ausência de Mariana como ferida aberta. Passou a semana seguinte como detetive obcecado. O anel era sua âncora constante. Foi ao prédio onde Helena e João tinham morado. Edifício velho de 3 andares na Zona Norte, com tinta descascando, mas ainda habitado. Ficou na calçada apenas olhando, tocando o anel compulsivamente, tentando imaginar a mãe jovem entrando e saindo com bebês no colo. Conversou com vizinhos. A maioria não morava lá há tanto tempo, mas encontrou uma senhora de cabelo branco que lembrava. Aquele casal do 2º andar, com os bebês? Ela apertou os olhos, procurando na memória. Faz tanto tempo. A senhora lembra de alguma coisa? A mulher o convidou para entrar. Apartamento minúsculo, cheiro de naftalina. Preparou café que Carlos aceitou por educação. Lembro que brigavam muito, ela disse enquanto mexia o açúcar. A gente ouvia através das paredes. Ele bebia, ela chorava. Os bebês choravam também. Era triste. Carlos tocou o anel nervosamente. A senhora lembra algo específico? Lembro que ela sempre usava um anel bonito, prata com pedra azul. A senhora fez gesto com a mão. Meu marido disse que devia valer uma grana, mas ela nunca vendia. Dizia que o pai tinha feito, que era herança de família. Carlos sentiu aperto no peito. Olhou para o próprio anel, o mesmo que aquela senhora tinha visto décadas atrás. O mesmo que Helena tinha usado como promessa, como penitência, como conexão com a filha perdida. E quando se separaram? Aquilo foi dramático. Uma noite, gritos mais altos que o normal. No dia seguinte, ela saiu de madrugada com o menino. Voltou à tarde querendo buscar a menina, mas o apartamento estava vazio. Ele tinha sumido com a bebê. E ela procurou. Por meses. Vinha aqui, perguntava se alguém sabia. Mas ninguém sabia nada. A senhora balançou a cabeça. A vi uma vez depois, anos mais tarde. Estava diferente, mais arrumada, parecia feliz. Mas quando mencionei a filha, vi ela tocar aquele anel no pescoço e os olhos encheram de lágrima. Carlos agradeceu com voz embargada e saiu. No carro segurou o volante e chorou. Soluços que sacudiram o corpo inteiro. E tocou o anel. Tocou como se pudesse alcançar através dele a mãe que não estava mais ali, a dor que ela carregou sozinha. Naquela noite, Carlos apareceu no apartamento de Roberto sem avisar. Tocou a campainha até o padrasto abrir com expressão assustada. Precisamos conversar de verdade. Carlos entrou sem esperar convite. Sem meias verdades. Quero saber tudo. Roberto suspirou pesadamente. Vem, vou fazer café. Sentaram-se na cozinha. Roberto preparou café em silêncio. Carlos girou o anel nervosamente enquanto esperava. Aquele movimento circular que estava se tornando automático, que a mãe fazia, que Mariana também fazia. Quando conheceu minha mãe, Carlos começou. Ela estava usando o anel? Roberto assentiu. Numa correntinha no pescoço, pendurado sobre o coração. Perguntei sobre ele no 3º encontro. Ela chorou. Por quê? Porque aquele anel representava tudo o que tinha perdido. A filha, a família, o futuro que imaginava. Roberto tocou a própria xícara. Ela usava como penitência, como lembrança constante. Carlos olhou para o anel no próprio dedo.
Este anel que estou usando agora, era esse? O que ela usava? Sim, o que ela carregou durante anos. Quando ficou doente, quando finalmente encontrou Mariana e deu a ela o outro anel, ela guardou o próprio para você. Disse que assim vocês dois teriam um pedaço dela. Um pedaço, um do outro. A informação caiu como bomba. Carlos segurou o anel com força. Não era um anel feito para ele pelo avô. Era o anel da mãe. O anel que ela tinha tocado durante décadas. O anel que tinha absorvido anos de lágrimas e culpa e amor impossível. Então Mariana tem o que sempre foi destinado a ela. E eu tenho o que era dela. Da mãe. Exatamente. Seu avô fez os dois como conjunto. Um para Helena usar. Outro para ela dar para a filha quando crescesse. Mas quando ficaram 2 netos, Helena decidiu que cada um deveria ter um. Guardou o dela para você. Deu o outro para Mariana. Carlos girou o anel lentamente. Ela planejou tudo, até no final. Estava tentando consertar o que não conseguiu consertar em vida. Roberto olhou para as próprias mãos. Sabia que não tinha mais tempo. Queria dar a vocês uma forma de se encontrar. Os anéis. Os anéis. Sabia que eram únicos. Sabia que se vocês se vissem usando, fariam perguntas. Se encontrariam. Roberto limpou os olhos. E funcionou. De forma dolorosa, mas funcionou. Carlos ficou em silêncio. Tocou o anel com reverência nova. Não era apenas joia bonita. Era sacrifício. Era amor transformado em metal. Era a última tentativa de uma mãe moribunda de reunir os filhos que a vida separou. Ela sofreu muito? Carlos perguntou baixinho. Todo dia. Via ela olhando para o anel e sabia que estava pensando em Mariana, nas formaturas que perdeu, nos aniversários que não comemorou, nos abraços que nunca deu. Roberto limpou mais lágrimas. O anel era testemunha silenciosa de 30 anos de dor. E agora está comigo. Carlos ergueu a mão, carregando tudo isso. E com Mariana está o outro. Vocês dois carregando a história completa. Cada um com metade. Carlos pensou em Mariana. Imaginou ela olhando para o próprio anel, tocando a safira, sem saber completamente o peso que carregava. Sem saber que o anel no dedo dele era par do dela não apenas em aparência, mas em significado. Obrigado, ele disse finalmente, por me contar. Você merece a verdade. Sempre mereceu. Carlos saiu dali com o coração pesado, mas mente mais clara. A mãe não tinha sido perfeita. Tinha cometido erros. Mas tinha carregado aquele anel, literal e figurativamente, como cruz que escolheu carregar sozinha. E agora ele e Mariana tinham os anéis. A responsabilidade tinha passado para eles. A escolha de o que fazer com essa herança complicada. No dia seguinte, Carlos mandou mensagem para Mariana, algo que raramente fazia fora das quintas-feiras. Preciso te contar uma coisa importante. Sobre os anéis. Sobre o que realmente significam. Pode se encontrar comigo? A resposta veio rápida. Estou com medo do que vai dizer. Mas sim, onde? Marcaram num parque público. Território completamente neutro. Carlos chegou primeiro. Sentou num banco sob árvore frondosa. Tocou o anel nervosamente enquanto esperava. Mariana apareceu 15 minutos depois. Usava roupa simples, calça jeans, blusa de algodão. O anel brilhava no dedo. Ela também o tocava enquanto se aproximava. Sentaram-se com pequena distância entre eles, ambos olhando para os próprios anéis antes de olhar um para o outro. Descobri mais coisas, Carlos começou. Sobre os anéis, sobre de onde realmente vieram. Pensei que sabia. Nosso avô fez. Nossa mãe deu um para cada. Sim, mas tem mais. Carlos respirou fundo. O anel que você está usando foi feito especialmente para você. Antes mesmo de você nascer. Nosso avô sabia que você viria e fez pensando em você. Foi guardado durante 30 anos esperando chegar ao dedo certo. Mariana olhou para o próprio anel com olhos arregalados. Esperou 30 anos por mim? Esperou. E o anel que estou usando, Carlos ergueu a mão, era da nossa mãe. Ela usou durante décadas. Usou enquanto te procurava. Tocou milhares de vezes pensando em você. As lágrimas começaram a cair do rosto de Mariana. Estou usando o anel que foi feito para mim, e você está usando o dela.
Estamos carregando a história completa. Você com o futuro que ela imaginou. Eu com o passado que ela viveu. Mariana tocou a safira com dedos tremendo. Então, quando toco este anel, estou tocando algo que existiu antes de mim. Algo que esperou, que me esperou. E quando eu toco o meu, estou tocando algo que ela tocou, que absorveu suas lágrimas, suas orações, seu amor impossível. Ficaram em silêncio. 2 irmãos segurando anéis que contavam história maior que eles. História de separação e busca, de perda e esperança, de amor que sobreviveu 3 décadas de silêncio. Isso muda tudo, Mariana sussurrou, como olho para o anel. Como entendo o que carrego. Muda, mas também confirma. Fomos amados. Sempre, mesmo de longe. Os anéis são prova física disso. Mariana estendeu a mão. Carlos pegou. Os anéis se tocaram. Aquele suave tilintar que estava se tornando som sagrado para ambos. Então cuidamos deles, ela disse. Honramos o que representam. E usamos para lembrar. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Só não sabíamos. Ah, mas agora sabemos. Agora sabemos. Ficaram assim, mãos unidas, anéis tocando, enquanto o parque continuava vivo ao redor. Crianças brincando, casais caminhando, vida acontecendo indiferente. Mas para Carlos e Mariana, aquele momento era tudo. Era compreensão, era aceitação, era escolha de carregar aqueles anéis não como fardo, mas como presente. Carlos olhou para o anel no próprio dedo, depois para o de Mariana. Sabe o que nossa mãe fez? Nos deu uma forma de nos encontrar mesmo depois de morta. Nos deu esses pedaços de metal e pedra e confiou que seriam suficientes. E foram. Mariana apertou os dedos dele. Foram mais que suficientes. Os anéis brilharam sob o sol da tarde. 2 pedaços de uma promessa finalmente cumprida. 2 metades finalmente reunidas. 2 irmãos finalmente encontrados. E tudo graças a um ourives que morreu antes de conhecê-los, mas que os amou o suficiente para criar algo eterno. Algo que nem tempo, nem distância, nem morte conseguiram destruir. Carlos voltou ao café da esquina no dia seguinte. E no outro. E no outro. Virou ritual sagrado, toda quinta-feira às 3 da tarde, quando o movimento diminuía e Mariana tinha alguns minutos para respirar. Sempre pedia a mesma coisa, café simples e pão na chapa. Sempre se sentava na mesma mesa perto da janela. E sempre, sempre tocava o anel, enquanto esperava ela ter tempo para sentar. E toda vez que ela o via entrar, quando aquele sininho tilintava, havia um momento. Aquela fração de segundo onde os olhos dela iam direto para o anel dele, depois para o dela própria, confirmando. Ainda ali, ainda real. Ainda conectados. Mariana começou a relaxar com as visitas. Os ombros não subiam mais defensivos. Os dedos não apertavam mais a caneta com força. O sorriso que dava quando ele entrava era diferente. Não o profissional de garçonete, mas algo genuíno. Algo só para ele. Seu José também mudou. Parou de vigiar da cozinha como guarda-costas. Começou até a cumprimentar Carlos com aceno de cabeça. Não exatamente caloroso, mas não mais hostil. Uma aceitação relutante de que talvez aquele cara de terno não fosse ameaça. Os outros clientes regulares observavam com curiosidade. 2 jovens, sempre na mesma mesa, sempre olhando para as mãos onde brilhavam anéis idênticos. Criavam histórias, especulavam, mas respeitavam a bolha privada que Carlos e Mariana criavam. Na 4ª visita, Mariana se sentou sem ser convidada. O café estava quase vazio. Tarde de terça-feira, apenas 2 clientes perdidos em conversas próprias. Você vai aparecer toda semana? Não foi reclamação. Apenas curiosidade genuína. Quero conhecer você. Carlos girou o anel. Aquele gesto que ela também fazia, que ambos tinham herdado sem saber. A pessoa que usa o anel que combina com o meu. Mariana olhou para o próprio anel. Tocou a safira suavemente. Às vezes olho para ele e ainda não acredito. Que existe outro igual, que você existe. Mas existo. Carlos ergueu a mão mostrando o dele. E os anéis provam, são testemunhas de que somos reais, de que somos família. Família. Ela testou a palavra. É estranho dizer isso.
Passei 30 anos sem família. Agora tenho irmão que mal conheço. Então me conhece. Pergunta o que quiser. Conto o que quiser saber. Mariana hesitou. Girou o anel nervosamente. Por que está fazendo isso? Poderia simplesmente seguir sua vida. Fingir que nunca me encontrou. Mas encontrei. E não posso desver isso. Não posso fingir que você não existe quando passo a vida inteira tocando este anel. Ele indicou o próprio. E pensando que do outro lado da cidade tem alguém fazendo a mesma coisa. Eu faço. A admissão saiu baixinha. Todo dia, várias vezes, toco o anel e penso. Ele também está tocando o dele agora? Está pensando em mim? Sempre estou. Ficaram em silêncio. Apenas olhando para os anéis. Aqueles pedaços de metal e pedra que os conectavam de formas que ainda estavam aprendendo a entender. As semanas seguintes foram de descoberta lenta e cuidadosa. Carlos aprendeu que Mariana tocava o anel quando estava nervosa. Movimento circular constante. Aprendeu que quando ela segurava a safira entre os dedos, estava tentando não chorar. Aprendeu que às vezes ela olhava para o anel com expressão de quem ainda não acreditava completamente que tudo aquilo era real. Mariana aprendeu que Carlos girava o anel quando estava processando emoções difíceis. Aprendeu que quando ele tocava a pedra gentilmente, estava lembrando da mãe. Aprendeu que ele também verificava o anel compulsivamente, como se pudesse desaparecer se não vigiasse. E ambos aprenderam que os anéis eram linguagem entre eles. Quando um tocava o próprio, o outro prestava atenção. Era sinal silencioso. Isso é importante. Ou estou vulnerável. Ou preciso de você presente agora. Foi em uma dessas quintas-feiras, quase um mês depois daquele primeiro dia devastador, que Carlos cometeu o erro. Mariana estava contando casualmente sobre o apartamento onde morava. Problemas de infiltração. Senhorio que não consertava. Estava juntando dinheiro, mas era difícil. Enquanto falava, girava o anel ansiosamente. Sinal que Carlos já reconhecia como preocupação real. Quanto você precisa? As palavras saíram antes de pensar. Instinto de empresário querendo resolver problemas. Mariana parou de girar o anel. A mão ficou completamente imóvel sobre a mesa. Os olhos se estreitaram. Preciso para quê? Para consertar, ou se mudar. Posso ajudar, não é problema. Não. A palavra cortou como faca. Não quero seu dinheiro. Carlos sentiu o erro, mas já era tarde. Só estava oferecendo ajuda. Ajuda! Mariana apertou o anel com força. Outro gesto que ele aprendeu a reconhecer. Esse significando raiva contida. É sempre isso com gente que tem dinheiro, não é? Acham que tudo se resolve abrindo a carteira. Ao redor, as poucas pessoas viraram discretamente. Seu José apareceu na porta da cozinha, aquele radar infalível para problemas. Não foi isso que quis dizer. Então o que quis dizer? Ela se inclinou para a frente, voz baixa mas intensa. Que a irmã pobre precisa de caridade. Que você com seu anel herdado e sua vida perfeita pode salvar a garçonete coitada? Mariana, você está exagerando. Estou? Ela soltou o riso amargo. Você sabe quanto ganho por mês, Carlos? Sabe quanto custa meu aluguel? Quanto sobra depois das contas? Carlos ficou em silêncio. Não sabia. Nunca tinha perguntado. Nunca tinha realmente pensado nisso. Não sabe porque nunca precisou saber. Mariana tocou o próprio anel agora. Não com raiva, mas com algo mais profundo. Porque para você dinheiro é abstrato, é número. Mas para mim, é escolher entre comer ou comprar remédio. É roupa com buraco porque não dá para comprar nova. Ela ergueu a mão com o anel. Este anel provavelmente vale mais que tudo que tenho. Poderia vender e resolver problemas por meses. Mas não vou. Sabe por quê? Por quê? Porque é a única coisa que tenho que não pode ser comprada ou vendida. É conexão. É história. É prova que pertenço a algum lugar. As lágrimas começaram. E você quase sujou isso oferecendo dinheiro como se pudesse comprar solução para minha vida. Carlos sentiu como se tivesse levado soco. Olhou para o próprio anel, o que tinha sido da mãe, que ela tinha usado enquanto sofria, e percebeu o quanto tinha sido insensível. Você tem razão. As palavras saíram sinceras. Sobretudo, eu meço tudo em dinheiro porque é o que sei fazer. Vejo problema, jogo dinheiro, problema resolvido. Mas você não é problema. Não sou.
É minha irmã, e sua vida não é projeto ou negócio. Carlos tocou o próprio anel, aquele gesto que significava vulnerabilidade. Desculpa. De verdade. Estou aprendendo ainda, mas claramente sou péssimo nisso. Mariana limpou os olhos. Então, para de oferecer dinheiro. Para de tentar me salvar. Só aparece. Usa esse anel. Ela indicou o dele. E lembra que às vezes presença vale mais que qualquer outra coisa. Posso fazer isso. Carlos estendeu a mão sobre a mesa. E quando você olhar para o seu anel, lembra que tem alguém do outro lado da cidade usando o par, pensando em você, não tentando te comprar, só sendo irmão. Mariana olhou para a mão dele, para os anéis que os conectavam. Depois, devagar, colocou sua mão na dele. Os anéis se tocaram, aquele tilintar suave que tinha se tornado música para ambos. Tá, vamos tentar de novo. De novo. E vou errar outras vezes, provavelmente. Mas vou continuar tentando. Eu também. Ela apertou os dedos dele. Porque esses anéis significam que vale a pena. Que não desistimos um do outro. Ficaram assim enquanto seu José voltava para a cozinha, aparentemente satisfeito. As pessoas ao redor gradualmente voltaram às conversas. A tempestade passou, deixando compreensão mais profunda no lugar. Os meses seguintes foram de crescimento real. Carlos aprendeu a ouvir sem oferecer soluções. Quando Mariana falava sobre dia difícil no café, ele apenas escutava. E tocava o anel enquanto ela falava. Presença silenciosa dizendo, estou aqui, estou ouvindo. Mariana aprendeu que Carlos tocava a Safira suavemente quando estava sendo vulnerável. Que por trás do sucesso havia homem solitário que não sabia construir conexões. Que ele também tinha feridas, só que diferentes. E ambos aprenderam que os anéis eram mais que símbolos, eram ferramentas. Quando um girava o anel ansiosamente, o outro sabia. Algo está errado. Preciso prestar mais atenção. Quando ambos tocavam os anéis ao mesmo tempo, algo que começou a acontecer sincronizado, sabiam que estavam compartilhando a mesma emoção. Foi numa quinta-feira especialmente difícil que Mariana fez a pergunta que Carlos sentia vindo havia semanas. Você tira o anel, alguma vez, para dormir? Nunca. Carlos olhou para a prata no dedo. Não consigo. Tenho medo que se tirar você desapareça. Que acorde, e o anel não esteja aqui, e descubra que foi tudo sonho. Eu também. Mariana tocou a Safira. Uso até para dormir. Acordo de madrugada às vezes e primeira coisa que faço é verificar se ainda está aqui. Se você ainda é real. Sou real. Carlos segurou a mão dela sobre a mesa. E você também. E os anéis são testemunhas. Prova física que nenhum de nós pode negar. É estranho como me sinto mais conectada com você através deste pedaço de metal do que me senti com qualquer pessoa na vida inteira. Não é estranho. É o que nosso avô planejou. É o que nossa mãe esperava. Os anéis fazem o trabalho que eles não puderam fazer. Mariana olhou para os dois anéis lado a lado. O dela, que tinha esperado 30 anos. O dele, que tinha sido da mãe. Acha que ela nos vê? Nos vê aqui, finalmente juntos? Acho que era tudo que ela queria. Por isso deu os anéis. Por isso escolheu esse jeito de nos reunir. Funcionou. De jeito doloroso e complicado, mas funcionou. Carlos girou o anel pensativamente. Sabe o que descobri? Que carregar este anel não é fardo. É privilégio. É carregar história, carregar amor, carregar conexão com você. Eu sinto isso também. Mariana segurou a mão dele mais forte. Os anéis pressionados juntos. Cada vez que toco, lembro. Não estou sozinha. Tenho irmão, tenho família. Tenho esse pedaço de metal que prova. E eu lembro. Tenho irmã que sobreviveu, que é forte, que usa anel igual ao meu e entende o peso dele. Ficaram assim, mãos unidas, anéis unidos, enquanto São Paulo continuava existindo lá fora. Trânsito, barulho, caos urbano. Mas ali dentro do café havia paz. Paz de duas pessoas que tinham se encontrado através de impossibilidade, que tinham escolhido ser família apesar de tudo, que usavam anéis não por obrigação, mas por amor. Seu José trouxe café fresco sem pedir. Colocou na mesa com um sorriso discreto. Olhou para os anéis e assentiu. Pequeno gesto de aprovação. Família, ele disse simplesmente. É bom ver família que escolhe ficar.
Carlos e Mariana olharam um para o outro, depois para os anéis, depois de volta um para o outro. Carlos concordou. É bom ter escolhido ficar. E naquele momento, enquanto tocavam os anéis que os tinham trazido juntos, ambos souberam. Tinham feito a escolha certa. Não era perfeito, nunca seria. Mas era real, e real era infinitamente melhor que perfeito. Mais tarde, quando Carlos estava saindo, Mariana o chamou. Ei! Ele se virou. Ela ergueu a mão, mostrando o anel. Ele ergueu a sua, mostrando o par. Até quinta que vem? Ela perguntou. Até quinta que vem, ele confirmou. E ambos tocaram os anéis ao mesmo tempo. Gesto sincronizado, conexão silenciosa. 2 pessoas, 2 anéis, uma família escolhida. E isso, descobriram, era suficiente. Era mais que suficiente. Era tudo. Os meses seguintes transformaram Carlos de maneiras que ele não imaginava possíveis. Começou a perceber padrões que não tinha notado antes. Acordava e a primeira coisa que fazia era olhar para o anel, verificar se ainda estava ali, se tudo aquilo não tinha sido sonho elaborado. Tocava a safira suavemente enquanto ainda estava deitado, aquele gesto matinal que se tornara tão essencial quanto respirar. E pensava, Mariana está fazendo isso agora? Está olhando para o dela e pensando em mim? Descobriu que sim quando finalmente perguntou numa quinta-feira. Acordo e olho para o anel antes mesmo de abrir completamente os olhos. Mariana confessou, as 2 mãos em volta da xícara de café quente. Como se precisasse confirmar que você existe. Que isso tudo é real. Eu também. Carlos girou o próprio anel. E toco ele sempre que preciso tomar decisão importante. Ou quando estou nervoso, ou triste. Eu faço isso também. Mariana olhou para os 2 anéis. O dela, o dele, brilhando sob a luz do café. Acho que é dela. Da nossa mãe. Esse gesto de tocar quando está emocionada. Roberto me disse que ela fazia o tempo todo. Girava o anel constantemente. Então carregamos mais que metal e pedra. Carregamos os gestos dela. A forma como ela amava através deste anel. E era verdade. Quanto mais tempo passavam juntos, mais semelhanças descobriam. Não apenas no rosto, a curva do nariz, o formato dos olhos, mas em maneirismos pequenos. A forma como inclinavam a cabeça quando pensavam, como mordiam o lábio quando indecisos, como tocavam o anel quando precisavam de coragem. Eram ecos de Helena manifestados em 2 pessoas, que ela amou de formas diferentes, mas igualmente intensas. As quintas-feiras eram sagradas agora. Nada, absolutamente nada, fazia Carlos faltar. E Mariana sempre sorria diferente quando ele entrava. Sorriso que era só para ele. Sorriso que dizia, você voltou, você está aqui, você é real. E sempre começavam igual, olhando para os anéis um do outro, tocando os próprios, confirmando a conexão. Foi numa dessas quintas-feiras, quando o outono começava a trazer frio inusitado para São Paulo, que Mariana chegou diferente. Carlos percebeu imediatamente. Ela tocava o anel nervosamente. Movimento circular constante que significava ansiedade real. Evitava olhar diretamente para ele. Mordia o lábio. O que foi? Perguntou assim que ela sentou. Recebi proposta de trabalho. As palavras saíram rápidas. Melhor salário. Muito melhor. Mas é em outra cidade. 3 horas daqui. O coração de Carlos afundou. Sua mão foi imediatamente ao anel, apertando a prata como se pudesse se segurar através dela. Você vai? Não sei. É oportunidade boa. Poderia finalmente sair desse apartamento horrível. Ter vida melhor, mas... Ela olhou para o anel dela, depois para o dele. Mas você está aqui, e passei 30 anos sozinha. Agora que tenho alguém, tenho que ir embora? Não tem que fazer nada, apenas escolher o que é melhor para você. Carlos forçou as palavras apesar do aperto no peito. E seja qual for escolha, vou apoiar. Mas os anéis funcionam de longe? A pergunta saiu vulnerável. Se eu for, ainda vão nos conectar? Acho que sim. Nosso avô fez justamente para isso. Nos manter unidos mesmo separados. Carlos tocou a safira suavemente. Mas não vou mentir. Vou sentir sua falta, dessas quintas-feiras, de ver seu anel e saber que o meu combina. Mariana girou o próprio anel pensativamente. Eu também.
Gosto de olhar para o seu toda semana, de confirmar que é real, que você existe. Ficaram em silêncio, apenas segurando as mãos sobre a mesa, os anéis pressionados juntos. Vou pensar, ela disse finalmente. Vou olhar para o anel toda noite e ver o que meu coração diz. E o que ele está dizendo agora? Ela sorriu através das lágrimas. Que família importa? Que conexão importa? Que talvez dinheiro não seja tudo. Algumas semanas depois, numa quinta-feira que começou como todas as outras, Carlos chegou ao café com expressão estranha. Mariana reconheceu imediatamente. Ela já sabia ler cada nuance dele, cada forma de tocar o anel. O que aconteceu? Encontrei mais cartas. Da mãe, escritas durante anos. Carlos colocou o envelope grosso na mesa. Cartas para você que ela nunca enviou. E tem uma especial que achei que você deveria ler primeiro. Mariana olhou para o envelope como se pudesse queimar. Tocou o próprio anel nervosamente. O que ela escreveu? Sobre você. Sobre os anéis. Sobre como carregou você no coração a vida inteira. Carlos tirou uma folha específica. Esta aqui é sobre o dia que os anéis foram feitos. Posso ler? São todas suas. Mariana pegou a carta com mãos tremendo. Começou a ler em voz baixa. Querida Mariana, hoje seu avô entregou os anéis. 2 perfeitos, idênticos. Segurei um em cada mão e chorei. Este que estou usando agora é meu. O outro, guardado em caixinha de veludo, é seu. Sempre foi seu. Seu avô disse, mesmo que a vida os separe, estes anéis vão lembrar que são família, que pertencem um ao outro, que são par. Olho para o meu anel todo dia. Toco a safira e penso em você. Onde está? Está segura? Está feliz? Seu pai te conta sobre mim ou fingi que nunca existi? Este anel é testemunha. Testemunha de 15 anos, 20 anos, 25 anos procurando. De cada aniversário seu que perdi. De cada formatura que não vi. De cada lágrima que chorei tocando esta pedra azul e lembrando da bebê que não consegui proteger. Mas guardo o seu. Guardo o anel que foi feito para você com tanto amor. E prometo, um dia vou colocar no seu dedo onde sempre deveria ter estado. E você vai saber que foi amada, sempre, mesmo de longe, sempre. Sua mãe que carregou você no coração, Helena. Quando Mariana terminou, estava chorando abertamente. Seu José se aproximou com lenços, colocando-os na mesa antes de se afastar discretamente. As clientes no canto limpavam os próprios olhos. Ela tocava o anel pensando em mim. Mariana conseguiu dizer entre soluços. Todo dia, por anos, igual eu faço agora pensando em você. E você está usando o anel que ela guardou 30 anos. E eu estou usando o dela. Carlos tinha lágrimas também. Estamos carregando a história completa. Mariana olhou para o anel no próprio dedo. Aquela safira que tinha esperado 3 décadas. Não era só joia, era promessa física. Era forma de ela me segurar mesmo sem poder me tocar. E funcionou. Os anéis nos trouxeram de volta. Carlos pegou a mão dela, exatamente como ela esperava. Ficaram assim, chorando, segurando as mãos, os anéis unidos, enquanto anos de dor começavam finalmente a cicatrizar. 1 mês depois, Carlos ligou para Mariana num sábado. Coisa rara fora das quintas-feiras. Preciso te mostrar algo. Pode vir? Mariana foi. O endereço que ele deu não era o apartamento luxuoso. Era outro lugar, menor, mais simples, num bairro com mais vida que ostentação. Você se mudou? Estou me mudando. Carlos abriu a porta vestindo jeans e camiseta. Roupas que Mariana nunca tinha visto nele. Entre. O apartamento era metade do tamanho do anterior, mas tinha personalidade. Fotos nas paredes, plantas em vasos, coisas escolhidas por significado, não por preço. Por quê? Porque percebi que estava morando em mausoléu caro. E porque... Carlos girou o anel nervosamente. Porque vendi a empresa. Você fez o quê? Vendi para os sócios. Continuo como consultor, mas meio período. Quero vida de verdade, não só trabalho. Ele tocou o anel, aquele gesto que significava vulnerabilidade. Quero tempo para quintas-feiras, para ser irmão, para usar este anel e lembrar o que realmente importa. Mariana não conseguia processar. Sentou no sofá ainda embalado. Mas aquela empresa era sua vida.
Achava que era. Mas descobri que acordar sozinho todo dia, tocar este anel. Ele ergueu a mão. E pensar na irmã que quase perdi. Isso importa mais que qualquer negócio. E o dinheiro? Tenho o suficiente para viver bem. O resto... Carlos hesitou. Queria conversar com você sobre isso. Sobre fazer diferença real. Não caridade, mas oportunidades. Para pessoas como você que trabalham duro, mas nunca têm chance. Você está mudando sua vida inteira por causa de mim? Por causa de nós. Por causa destes anéis que nos mostraram o que realmente vale. Carlos se sentou ao lado. Você me ensinou isso. Que valor não está em conta bancária. Está em conexão. Em estar presente. Em tocar este anel e saber que do outro lado da cidade tem alguém usando o par. Mariana limpou os olhos. Sabe o que decidi sobre a proposta de trabalho? O quê? Vou ficar. Porque descobri que o que procurava a vida inteira não está em dinheiro ou cargo melhor. Está aqui. Ela tocou o próprio anel. Nesta conexão, nestas quintas-feiras, em ter irmão que entende o peso deste anel no meu dedo. Carlos a abraçou. Realmente abraçou. Sem hesitação, sem medo. E quando se separaram, ambos tocaram os anéis simultaneamente, sorrindo através das lágrimas. Viramos ela, Mariana disse. Viramos, e está tudo bem. Porque esse gesto significa amor, significa memória, significa família. 1 ano depois daquele dia no café, daquele momento impossível quando 2 anéis idênticos colidiram e revelaram verdade devastadora, Carlos e Mariana estavam sentados na varanda do apartamento novo dele. Era quinta-feira. Sempre seria quinta-feira. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. Ambos olhavam para os próprios anéis, aquele gesto que tinham tornado ritual, linguagem, conexão. Sabe o que percebi? Mariana disse suavemente, girando a safira sob a luz dourada. Que nossa mãe errou em muitas coisas. Fez escolhas terríveis. Nos machucou de formas que vamos carregar sempre. Mas nos deu isso. Ela ergueu a mão com o anel. Nos deu forma de nos encontrar. Mesmo levando 30 anos. Mesmo vindo com tanta dor. No final, os anéis nos trouxeram de volta. O Carlos olhou para o próprio. Aquele que tinha sido dela, que carregava décadas de lágrimas e amor. E agora carregamos para frente. Não apenas os anéis, mas o que significam. Conexão. Família. Escolha. Mariana segurou a mão dele. Porque foi isso que fizemos. Escolhemos usar os anéis não como lembrança de dor, mas como promessa de futuro. Carlos apertou os dedos dela, os anéis se tocando com aquele tilintar que tinham aprendido a amar. E quando tivermos filhos um dia, você ou eu, vamos contar a história. Sobre o avô que fez com amor. Sobre a mãe que carregou com dor. Sobre os irmãos que escolheram se encontrar. E os anéis vão continuar, passar para a próxima geração. Carregando a história, mas também criando nova. Ficaram em silêncio, apenas observando o pôr do sol. 2 irmãos que o destino separou, mas que 2 pedaços de prata e safira reuniram. Você sabe que nunca vou tirar este anel, não sabe? Mariana disse de repente. Eu também não. Vou usar até o último dia. E quando esse dia chegar? Aí passamos para frente. Para alguém que precise lembrar. Família é escolha. Amor é escolha. Ficar é escolha. Mariana sorriu. Nossa mãe tentou nos ensinar isso a vida toda, através destes anéis. Só demorou 30 anos para entendermos. Mas entendemos. Carlos olhou para o anel dela, depois para o seu. E agora vivemos isso todo dia. Mariana nunca tirou o anel. Usou todos os dias pelo resto da vida. E toda vez que olhava para a safira azul, lembrava não apenas da mãe que perdeu ou do avô que nunca conheceu, mas do irmão que escolheu ficar. Carlos aprendeu que legado não se mede em empresas ou fortunas. Legado está nas vidas tocadas, nas escolhas feitas, na coragem de transformar herança de dor em promessa de amor. Porque no final, os anéis ensinaram o que Helena tentou mostrar durante 30 anos. Família não é apenas sangue que divide. É escolha que une. É acordar todo dia e decidir que aquela conexão, aquele anel no dedo, aquela pessoa do outro lado da cidade, importa mais que mágoa, mais que passado, mais que qualquer razão para desistir.
Às vezes, perdemos anos por segredos que não pedimos carregar. Às vezes, a vida nos separa de formas cruéis e injustas. Às vezes, tudo que resta são 2 pedaços de prata com safiras azuis. Mas esses pedaços podem ser suficientes. Podem ser pontes sobre abismo que outros criaram. Podem ser começo de algo novo construído sobre ruínas do passado. Não porque apagamos a dor. Não porque fingimos que não doeu. Mas porque escolhemos, ativamente, diariamente, corajosamente, construir algo melhor com os cacos que sobraram. Os anéis não nos salvaram, apenas lembraram que valia a pena tentar. E tentar, descobriram Carlos e Mariana, é o único legado que realmente importa. Não o valor da prata, não o preço da safira, mas a coragem de estender a mão, de tocar a pedra azul e de lembrar. Do outro lado, alguém está fazendo o mesmo, pensando em você, escolhendo você, sendo família não por obrigação, mas por amor. E esse amor, construído sobre verdades difíceis, nutrido através de anéis idênticos, escolhido todos os dias. Esse é o tesouro que nenhum dinheiro compra. Esse é o legado que vale carregar no dedo para sempre. Porque no final, não são os anéis que nos tornam irmãos. Somos nós que tornamos os anéis sagrados através da escolha de honrá-los, de usá-los, de lembrar sempre. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Os anéis apenas revelaram o que sempre foi verdade. Somos família, somos par, somos um. E isso, essa simples verdade brilhando em 2 dedos através de prata e pedra, é tudo o que realmente precisamos. Anos depois, quando alguém perguntava sobre os anéis idênticos que ambos usavam, Carlos e Mariana respondiam juntos, tocando as safiras ao mesmo tempo. São anéis de família, feitos por nosso avô, guardados por nossa mãe, e usados por nós para lembrar que família é escolha, que amor resiste, que nunca é tarde para recomeçar. E sempre tocavam os anéis depois de falar. Gesto que tinha começado com Helena, passado para eles, e que um dia passariam adiante. Porque alguns gestos são herança mais valiosa que qualquer joia. E alguns anéis são mais que metal. São promessa, são ponte, são prova. São amor transformado em algo que nunca morre.